Irmãos queridos, nós fizemos um acordo com a igreja de expormos a 1 de Pedro, intercalando com as parábolas. E aí eu fico naquela coisa de, Senhor, eu tinha que pregar as duas mensagens de uma vez só de manhã cedo, mas não posso, né? Então, nós vamos hoje deixar a 1 de Pedro e nós vamos às parábolas. E é uma parábola grande, irmãos, mas ela é muito grande. Mateus capítulo 13, o verso de número 33. Mateus capítulo 13, o verso 33. A uma só voz, todos aqueles que puderem, leiamos. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar... Só esse verso. Irmãos, agora pela distância eu posso ficar sem a máscara. E que alegria, irmãos. Irmãos queridos, um garotinho de 6 anos foi acometido de leucemia, e a leucemia ela costuma ser letal sempre, né? Nas menores idades e, sobretudo, nos adultos ela é pior ainda. Mas a família foi tomada daquela quebra de sonhos, e o garotinho foi adoecendo, e o médico, então, com ele hospitalizado, disse assim, olha, se aproxima o fim, se preparem. E a mãe chegou para o garoto e disse assim, meu filho, o que você sonhou ser quando crescer? E ele disse assim, bombeiro, mamãe, bombeiro. E eles conversaram. A mãe saiu dali, só Deus sabe, né? O coração de mãe diante de uma situação dessa. E havia um QG de bombeiros a 2 quarteirões do hospital. Ela passando em frente, olhou assim e entrou. A corporação estava reunida, tinha alguém à frente, e ela disse assim, o senhor é o comandante daqui? Ah, sou. E ela contou rapidamente sobre o filho. E o comandante disse assim, nós poderíamos visitá-lo? Aquela mulher levou um susto. Pode. Claro que pode. Mas nós não só vamos visitá-lo, nós vamos mandar fazer um macacão para ele, nós vamos levar uma bota para ele, um capacete para ele, nós vamos torná-lo por um dia membro honorário da nossa corporação. E assim fizeram. E a alegria do menino foi algo assim tão extraordinário que ele sobreviveu por mais 3 meses. No 3º mês ele, naquelas últimas, né? A mãe passa lá de novo no QG, fala com o chefe e ele diz assim, mãe, nós podemos fazer mais uma coisinha? Mas o que vocês vão fazer? Nós vamos visitá-lo pela última vez. Chegou o caminhão com a escada Margiros e alguns bombeiros desceram dentro do quarto dele, vindo pela janela. E aí o garotinho disse assim, comandante, eu sou de verdade um bombeiro? Ele falou, você é um bombeiro, um dos melhores. E pouco tempo depois ele havia partido. Irmãos, essa vida na pena dos reformadores é um vale de lágrimas. Todos nós aqui estamos passando por lutas. Todos, indistintamente. Mas quando nós olhamos para essa vida com aquilo que nós não podemos fazer, é o que nós não podemos fazer. Dói, mas esse não é o pior. O pior é quando nós estivemos diante de algumas coisas que nós poderíamos ter feito com carinho, com docilidade, com objetividade, e nós falhamos. Essa dor é a maior que podemos ter. Vamos orar?
Amado Deus, nós estamos diante do texto bíblico, estamos diante da dureza do mundo e somos o teu povo, o vermezinho de Jacó, a menina dos teus olhos, e nós somos aqueles que precisam ser alimentados nessa manhã. Já fomos com o pão, com o vinho, mas agora precisamos da palavra, aquela que vem por dentro, Senhor, e reforça tudo o que nós precisamos. A palavra que o Senhor usou para criar o mundo em 6 dias. A palavra que dá vida a ossos secos. A palavra que despedaça os cedros do Líbano. Mas é a mesma palavra que doce vem ao nosso coração e nos liberta, e nos consola, e nos coloca de pé, e restabelece os nossos relacionamentos. Então, ó Deus, nessa manhã, nos ajuda a nunca mais deixarmos de fazer o que pudermos. Aquilo que não podemos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas aquilo que nós pudermos, ó Deus, nos reveste de uma força que nós não temos, para que honremos o teu santo nome, à luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você já se meteu em algum apuro que você disse assim, o que eu estou fazendo aqui? De vez em quando aparece aquele negócio assim, o que eu estou fazendo aqui? E diante de um texto assim, né, irmãos, sem piedade, o que Jesus está falando aqui de fermento? Jesus não é padeiro, Jesus não está montando um plano de negócio para abrir uma rede de padarias, nada disso, irmãos. Então, o que Jesus está tratando aqui? Ele não estava recebendo em casa alguém que quisesse agradar, fazendo um rocambole, né? Aqui em Minas Gerais é Lagoa da Prata, né? A terra do rocambole. Então, Jesus não estava fazendo uma iguaria, uma delícia, um pão recheado com calabresa. Não, não é isso não. Mas se nós voltarmos um pouquinho no texto, nós começamos a entender o que é essa grande parábola de um verso. Verso de número 19. Você pode ler comigo no mesmo capítulo? 13, 19. Vamos ler juntos? A todos os que ouvem a palavra e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Todos que ouvem a palavra do reino. O verso de número 24, ele vai dizer assim, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no campo. Então, mais uma vez, Jesus está dizendo, o reino dos céus é semelhante a isso aqui. No verso de número 31, vamos ler juntos agora outra, irmãos? 31, vamos lá? Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou. Então, se nós vamos ao verso de número 33, Jesus está falando de novo sobre o reino dos céus. Então, é impossível que nesse capítulo inteiro você entenda outra coisa que não Jesus está nos contando a respeito do que é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O que é? Nós temos aqui 2 tipos de pessoas, irmãos. Hoje, aqui dentro, nós temos 2 tipos de pessoas. Aqueles que já se decidiram pelo reino dos céus e os que ainda não tomaram a mais solene de todas as decisões humanas, querer o reino dos céus. Reino dos céus, na pena de Davidson, é a mesma coisa que reino de Deus. E é o domínio de Deus sobre as pessoas e sobre o mundo, tanto no presente como no futuro. Então, irmãos, por favor, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, eu queria muito, né, uma aula aqui com os professores de matemática. Lembram de estar contido em? Estar contido? Os grupos. Lembra disso? A aula de matemática, né? Então é o seguinte, imagine o universo. E aí dentro do universo
tem um ovinho assim. Então, esse ovinho aqui é onde o maligno reina. Sim, o príncipe do mal reina no seu mundo de perversidade. Mas Deus governa o universo inteiro. Não existe ninguém mais poderoso do que o Senhor dos Exércitos. Não existe ninguém que tenha controle sobre todas as coisas. E hoje pela manhã, quem já fez o culto doméstico, leu que Deus tem contado até os nossos cabelos. Bom, para alguns, né? Para alguns aí não tem que contar muitos mais não, mas Ele sabe de todos. Irmãos queridos, esse Deus reina, o reino dos céus. É um reino tanto no presente como no futuro, um reino também que quer dizer uma vida com Deus. Eu quero viver no reino do meu Senhor. Vamos ver alguns textos bíblicos. Os homens, por favor, Mateus 12, 28, as mulheres, Lucas 17, 21. Por favor, Mateus 12, 28, os homens, e as mulheres, Lucas 17, 21. Mateus 12, 28. Podem ler, por favor, os homens. E era chegado mesmo, porque Jesus estava ali expulsando. Então as mulheres agora, Lucas 17, 21. Irmãos, qual é o melhor lugar para o reino de Deus estar? Aqui. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, 17, diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que é o reino dos céus? É o governo absoluto de Deus sobre todas as coisas, que tem como arauto a igreja. A igreja é a proclamadora do reino dos céus. A igreja é a agência de salvação para a entrada no reino dos céus. Quando é dito que seria dado as chaves, né, do reino dos céus, tem gente que acredita que São Pedro tem um chavão, né? E na entrada do céu tem lá São Pedro esperando com a chave para poder abrir. Deixa de bobagem, por favor. Jesus Cristo tem a chave do céu e do inferno. O Apocalipse diz que nem no inferno Satanás manda. O Senhor Jesus governa sobre tudo. Santo Agostinho dizia que Satanás é o cão de Deus sobre correntes. Sabe aquele cachorro que Deus diz assim, vai ali dar uma bocada para mim, vai lá. Aí Deus puxa de volta. Muito bem, irmãos. O reino dos céus é a certeza do coração de que nós moraremos com Deus para sempre num local de plena justiça e paz. Essa semana, conversando com o meu licenciado, eu disse para o Ricardo assim, Ricardo, eu passei lá na beiradinha, lá no Vale da Sombra da Morte, né, Nani? Você orou assim também, a Érica orou assim também. Irmãos, às vezes nós damos graças a Deus, Senhor, obrigado, eu fiquei. O Senhor tem propósito ainda. Até quando, não sei. Mas quem é mais feliz, irmãos? Os que ficaram ou os que partiram? O apóstolo Paulo diz assim, estar com Cristo é infinitamente melhor. Então, nós precisamos revivar isso dentro do nosso coração. Senhor, se faça a tua vontade, se o Senhor quiser preservar a vida, mas é servo teu. Então, Senhor, o reino dos céus é aquele lugar de plena justiça e paz. Eu quero estar lá, irmãos. Misericórdia. E ouvinte, se Cristo é o Senhor, e Ele é o Senhor, Ele tem o espírito da promessa no nosso coração, que é o penhor. Você chega para o crente doido, varrido. Você tem certeza que é salvo? Tenho. Mas como é que você sabe? Está aqui, ó, eu sei. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que é isso?
Existe algo que nós morremos por isso, porque sabemos com tudo aquilo que podemos. Bom, irmãos, quem não tem essa certeza ainda, vai ser hoje o dia? Eu gostaria que fosse. O dia está bonito, né? Um dia maravilhoso para a conversão. Diz que é uma festança no céu quando um pecador se arrepende, né? Quem sabe? Então, irmãos, nessa parábola imensa, gigante, desse verso desse tamanhozinho, nós vamos dizer assim: o reino dos céus é viver no meio do mundo. O reino dos céus para a igreja é viver no meio do mundo. Fermento que uma mulher introduz em 3 medidas de farinha. O reino dos céus é como uma mulher colocando no meio de 3 porções de farinha o fermento. Quer dizer, é estar ali no meio. Irmãos, vamos analisar os ingredientes. Uma boa receita, né, irmãos? Eu gosto de cozinhar, viu? Estou com uma saudade de cozinhar para a igreja. Nós temos uma mulher, 3 medidas de farinha, farinha de trigo, um pouco de fermento, fazendo uma grande massa. Jesus está citando alguém que não é padeiro, não é alto, não é forte, é a mulher. E o comentarista Lennes, ele diz que a mulher é a igreja. E eu gosto de pensar nisso, irmãos. E eu me arrisco a dizer que o Senhor Jesus está mostrando que a igreja, o local do seu reino, não é dos fortes. Porque a Bíblia diz que a mulher é a parte frágil. Sabe esse negócio de empoderamento, de feminismo? Esquece. A Bíblia diz assim: a mulher é a parte mais frágil que quer ser cuidada, protegida e amada. Ponto. Então, Jesus está mostrando uma mulher que não é forte, mas ela depende dele. Em verdade vos digo que quem não receber o reino dos céus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O reino dos céus não é feito de fortões. Sabe aqueles crentes super-heróis? Que tem crente por aí que é super-herói, viu? Bom, não existe super-herói, então não existe céu para essas pessoas. Porque só existe céu para aqueles que são pobres e necessitados. Mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Irmãos, as 3 medidas de farinha de trigo. Você sabe quanto é que é isso aqui? Cada medida tem 13 quilos. São 39 quilos dessa massa. É um senhor pão, né? O somatório é igual a um efa. Tá. Sara, a esposa de Abraão, fez uma massa desse tamanho em Gênesis 18:6, quando estava recebendo a promessa. E eu me atrevo a dizer que o reino de Deus é assim. Grande, composto de muitos, mas se comparado a todos, ele é pequeno. Porque uma massa de 39 quilos para nós aqui na igreja é muita raça de pão. Nós vamos comer pão o mês inteiro. Mas se você falar nessa massa para metade do bairro, não. E assim é o reino de Deus. Grande sim, irmãos. Miríades de milhares cantando louvores em adoração ao nosso Deus. Beijai o Filho, não é? Mas se nós compararmos ao mundo, muitos são chamados para participar, mas poucos são escolhidos. E o fermento, irmãos? Nós sabemos que o fermento foi colocado e ele vai transformando toda a massa aonde ele foi inserido para que alcançasse o seu objetivo. Um pouquinho de fermento. Um outro comentarista, citado por Hendrickson, diz que foram 50 gramas. 50 gramas de fermento para fermentar 39 quilos de farinha de trigo. Irmãos, o Senhor Jesus, ele é um mestre por excelência. Então, ele citou uma outra parábola, no 31. É a parábola da semente de mostarda. Então, ele mostra o aspecto externo do reino. O negócio cresceu tanto externamente que as aves podiam se aninhar e tal. E agora o Senhor Jesus, o mestre por excelência, ele vai dizer de um crescimento por dentro. A massa inteira levedou. Interessante.
Nesse caso, irmãos, as pessoas loucas desse mundo, os cristãos, vão lançando o fermento no meio da sociedade. E ele vai tomando conta daqueles que são de verdade massa. Irmãos, vocês conhecem aquele verso que Deus manda você converter alguém? Ainda bem que ninguém fez assim, só assim. Graças a Deus. Porque Deus não mandou você converter ninguém. Deus só mandou que nós colocássemos um pouquinho do fermento. Lança a semente. Semeie. Coloque o fermento. A farinha de trigo, irmãos, e aí sim, a farinha de trigo, quando ela não é de qualidade, ela vem com pedrinhas. E quando você está mastigando um pão, que você mastiga uma pedrinha, que ela faz assim, crack no dente, tem gente que desiste do pão. Né? Nossa! Pois é. E as pedras jamais viram massa. As pedras são duras demais. E é o coração de muita gente que anda no meio da igreja há anos. Mas não amolece não. O jeito fica duro. Decide não. E a farinha que não é de qualidade, irmãos, o mundo que nós vivemos é mau. Não duvide disso, o mundo é mau. Não creia que você vai viver céu aqui, porque o céu não é aqui. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: se a nossa esperança está resumida a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque não é aqui, irmãos. Nós temos lampejos do céu. Família reunida, domingo, né? Ei, gente, família reunida domingo, aquela comida gostosa. Oh, que coisa boa. Prenúncio do céu, mas ainda não é aqui. O reino de Deus está sendo, portanto, ele está desempenhando esse papel, porque ele não é do mundo. E a oração sacerdotal, Jesus diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Senhor, eles estão no meio do reino do inimigo, mas reina tu, Senhor, e não os deixes ser mortos por Satanás. Guarda-os. Meu irmão querido, minha irmã querida, a coisa mais dura do mundo é quando nós podíamos fazer alguma coisa e nós não fizemos. Você está fazendo o seu papel no mundo, levedando a vida de outros? Só você e Deus, não vou fazer apelo para ninguém vir à frente, mas eu vou lhe perguntar: você já levedou a vida de quantos? Você está levedando a vida de quantos nesse momento? Você vem à igreja e continua sendo pedra no meio? Nós temos algumas pessoas que são assim aqui nessa igreja. Se eu pudesse, com aquela docilidade rinoceronte, né, quebrava tudo assim, mas eu não posso. A obra é do Espírito. Deus não esmaga a vontade humana, mas Ele triunfa sobre ela. Nós vamos orando. Então você está levedando a vida de outros. Você já não é mais pedra no meio da massa, e você já foi levedado. O Espírito Santo já amoleceu o seu coração endurecido. Segundo lugar, o reino de Deus é contagioso benigno. Veja no verso de número 33. Até que toda massa fique levedada. O reino de Deus é contagioso, irmãos. Ele é benigno. Irmãos, eu não sei quantos aqui são apenas você, crente na sua casa. E se você é assim, parabéns. Sabe por quê? A salvação entrou lá por você. E Deus há de levedar a massa inteira. Finque o pé, seja crente de verdade, porque assim, Hendrickson, comentando esse texto, ele diz que todo cidadão do reino dos céus tem a exigência de uma contribuição em todas as esferas da vida, continuamente. Você tem que contribuir sempre, irmãos. E eu não estou falando de dinheiro, viu, irmãos? Se o mundo de fato não vai melhorar até a volta de Cristo, e é o contrário, viu, irmãos? Tem gente acreditando que o mundo vai melhorar, irmãos.
e vai ficar tão bom que Cristo vem. Mas aí nós não vamos poder crer que Jesus disse no seu sermão escatológico que o negócio, se não fosse remido os tempos, não sobrava ninguém, né? Então, irmãos, nós não somos pós-milenistas, nós não somos pré-milenistas, somos amilenistas. E se alguém algum dia quiser, a gente fala sobre isso, porque dá mais uns 25 sermões por aí. Irmãos, nós não podemos ser hipercalvinistas. O que é hipercalvinista? É a ponto de parar de fermentar. O hipercalvinista, ele diz assim, eu não tenho que pregar para ninguém. Deus já tem os seus eleitos, eles vão ser salvos mesmo. Não, irmãos, existe um Deus soberano que elegeu pessoas e existe um homem responsável que foi comissionado por Deus para ganhar almas. E não existe nada mais delicioso nessa vida do que você saber que alguém se quedou aos pés da cruz, porque você foi instrumento de fermentação. De fato, os escolhidos serão salvos, mas o fermento vem das suas mãos. Irmãos, assim, só nós, né? Manhã de domingo, estamos num grupinho pequenininho aqui, só eu e você. Você tem paixão pelas almas perdidas? Ou você diz assim, eu não tenho nada com isso? Irmãos, eu vou voltando para casa no domingo, né? Domingo à noite. Hoje a Elaine não vai poder vir comigo à noite, porque o conselho da igreja proibiu até os pregadores de trazerem as famílias, irmãos. Ricardo está aqui, ó, sozinho. Se nós pudéssemos, nós traríamos, mas quando a minha família vem mais de uma vez, eu estou tirando a oportunidade das outras famílias virem. Então, Elaine não vai estar comigo à noite. Sabe como é que eu volto para casa? Tem ponto de prostituição ali perto, onde tem aqueles eucaliptos ali, tem ponto de prostituição chegando perto da minha casa, e aí eu vou passando e eu olho para aquelas pessoas, e lá dentro da minha alma eu clamo a Deus e digo assim, o Senhor pode libertar essas pessoas. Quando eu passo perto de uma boca de fumo, Senhor, Tu podes libertar essas pessoas. Irmãos, ultimamente algumas pessoas têm me mandado piadinha de bêbado. Piadinha de bêbado. E às vezes a gente ri, né, da piadinha do bêbado. É uma escravidão do inferno. Senhor, Tu podes libertar. Contagioso benigno. Quando o reino dos céus entrou no meu coração, não cabe aqui. Tem que ir para fora. Mais pessoas têm que ser salvas. Aí chega a maluca da Elaine, né, aqui. Eu fui parar no CTI, meu sonho era ir para o CTI, conversa com ela. Doidinha, mulher do pastor também tem que dar um desconto, né? E a Elaine ficou feliz de ir para o CTI, sabe por quê, irmãos? Distribuiu Bíblia lá para todo mundo, no CTI para todo mundo. E aí, irmãos? Você vai esperar as coisas estarem boas para você ser contagioso, benigno? Ou aonde Deus te colocou? Irmãos, por favor, coloque o pé no chão. Os dias são maus, eles estão voando. Ali no EPA, tem umas famílias que ficam pedindo ali. Aí eu passei com a Kemily, a senhora com 3 crianças falou assim, moço, se o senhor puder, o senhor compra alguma coisa para nós? Olhei. A princípio a gente fica aborrecido, né? As pessoas pedindo. A gente aborrece, irmãos. Tá bom. Na hora que eu desci, eu falei assim, já volto aqui. E fui lá no carro, porque eu só ando armado, irmãos. Vocês precisam ver. Abri a porta do carro, tirei uma Bíblia, coloquei R$2, um pacote de cereal, cheguei na mão dessa mulher e entreguei para ela e disse o seguinte, olha, está aqui, mas o que vai mudar a sua vida é isso aqui. Irmãos, cesta básica, todo mundo dá. Espírita dá cesta básica. Não é para dar cesta básica, é para dar a solução de vida. A cesta básica você vai alimentar aquela família, mas as escrituras vão mudar a sorte da família inteira. E eu disse isso para aquela mulher, não a vi mais lá. Então, irmãos, nós somos contagiosos benignos.
Deus fez na minha casa, Deus pode fazer na casa daquelas pessoas que estão lá na miséria. Deus da Bíblia é aquele que tira o sujeito do monturo e os coloca sobre uma rocha. Então, por favor, o reino dos céus é contagioso, benigno. Quantas pessoas estão sendo contagiadas pela sua vida? O reino dos céus é contagioso através de você. Quantas pessoas pegaram o cristianismo pela sua mentalidade? Quantas pessoas? Quantos cristãos contagiados por você? Cristão não é covarde, não. Irmãos, os meus diretores, os meus presidentes, nenhum deles ficou sem ganhar a Bíblia. Nenhum deles. E aí o seguinte, quanto mais você cresce no meio corporativo, no meio acadêmico, mais você tem que deixar Deus de lado, porque isso é para coisa de gente estúpido, que não trabalha direito e etc. Mas irmãos, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para aquele que pode crer. Não se envergonhe aonde Deus te colocou. Uma Bíblia só, está aqui, uma Bíblia só. Terceiro e último lugar, irmãos, nessa pequena, grande parábola. O reino dos céus é haver um fim para alcançados. Existe um fim para os alcançados, até que toda massa seja levedada. O reino dos céus está crescendo, irmãos. O reino dos céus está crescendo. Encostei lá no Euler. Olha lá, do som, irmãos. Semana que vem, 8 horas da manhã, tem o quê, Euler? Batizado do filho do Euler. Criança não é igreja de amanhã. Criança é igreja hoje. E o reino dos céus tem crescido. Domingo retrasado nós tivemos batismo com pública profissão de fé aqui. Então, irmãos, existe um fim. A massa está crescendo, mas vai chegar uma hora que você vai dizer assim: todos aqueles que foram eleitos, que eu não sei quantos, quem são, Deus já fez. As reações químicas se exauriram. Eu lembro que minha mãe fazia massa, fazia uma bolinha e colocava dentro do copo d'água, não é assim? Aí quando a bolinha subia, a massa já podia colocar para assar, porque já tinha levedado, não é assim? O tempo está passando, irmãos, e os crentes estão sendo inseridos na massa. Que delícia! Daqui a pouquinho está pronto. Você tem se perguntado sobre a oportunidade em Cristo que Ele te deu? Mulheres, gente, manicure, A mulher lá do salão de beleza, a mulher da farmácia. Você tem aproveitado as oportunidades, meu irmão? Só manicure. Amigos do Evangelho não fazem parte do reino, tá, irmãos? Porque algumas pessoas falam assim: não, eu até gosto da igreja, eu vou à igreja. Não prestou para nada. Às vezes é até melhor o sujeito não gostar nada do que gostar um pouco e ficar naquela que não toma decisão. Então, muito bem. Irmãos queridos, nós temos uma menininha aqui chamada Maria Fernanda. Ela é filha do presbítero Jadielson. E numa quinta-feira dessas, a Maria Fernanda chegou aqui com a família do vizinho de frente. Que a Maria Fernanda chegou lá e falou assim: escuta, você quer ir lá para a minha igreja? A minha igreja é muito legal. Minha igreja tem assim. E a família inteira veio. E ela fez questão de dizer: pastor, fui eu que trouxe. Tá bom. Os que estão visitando, irmãos, de vez em quando é uma canelada, mas uma canelada com muito amor. Tá? Quantas pessoas têm vindo da sua vizinhança, da sua família, dos últimos tempos, porque você trouxe para a igreja para visitar? Amigos do Evangelho, não endureçais o vosso coração como em Meribá. Hoje, se ouvirdes a voz, diga assim: Senhor, eu não aguento mais. Eu me rendo ao teu amor e aos pés da cruz hoje,
porque eu não aguento mais o Senhor me chamando. Você sabe, quando nós compramos aquela farinha lá no supermercado que diz assim, farinha de trigo especial, é porque aquela farinha ela foi peneirada várias vezes, o que não é puro vai sendo jogado fora. Algumas coisas da igreja, o tempo vai passando mas a doutrina bíblica diz que aquele que vai perseverar até o fim, porque Deus o fará perseverar. E, irmãos, no processo de moagem da farinha, existe um pequeno percentual das pedrinhas que foram moídos. Virou massa. Era duro, mas virou massa. Sabe por quê? Por causa da esfrega. Os mais antigos aqui costumam dizer o seguinte, se não vem pelo amor, tá bom, Deus moe. Deus moe. Lembra de alguém catando feijão? Joio e trigo, é a mesma coisa na igreja, a mesma coisa na farinha, vai sendo jogado fora. Algumas pessoas perdem a oportunidade. E eu não vou entrar na soberania de Deus, eu vou entrar na responsabilidade humana, no que me cabe. Não perca a oportunidade. Eu nunca vi alguém que tenha sido crente fiel no Senhor Jesus se arrepender de ter sido um crente fiel. Mas tenho visto pessoas em extremo desespero, em velórios, porque não tem mais nada para fazer. Não perca a oportunidade e depois, a partir de hoje, você é indesculpável, você não pode dizer que ninguém te avisou. Quero concluir, irmãos, quero concluir. O reino dos céus é vivo, é feito de pessoas, igreja. Ah, mas tem um monte de crente bandido? Tem um monte de igreja vagabunda? Tem. Nessa semana nós vimos aí um caso de um escândalo terrível. Tem vagabundo, irmãos, para todo lado tem. Mas não generalize, porque tem joio, mas tem trigo fiel de Deus também. O reino de Deus é contagioso. Você está sendo contagiado cada vez mais. Você está levando o fermento para onde você vai. Você é um objeto desse fermento ou deve se render ao fermento? A última coisa. A nossa história do início é o seguinte. O que nos machuca muito não é aquilo que nós não podíamos fazer, nada e aconteceu. O que nos machuca muito é aquilo que nós podíamos fazer e nós sabemos que falhamos porque não fizemos. O quanto, igreja, você tem colocado a mão na massa do reino dos céus para que ele cresça, para que ele frutifique. A responsabilidade é sua. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé aqueles que podem?